Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Nessa semana teremos jogos da Conmebol Libertadores. Você pode acompanhar os lances ao vivo de cada partida, um golaço, um drible desconcertante, uma defesa bonita, um lance bizarro, de graça, pelo aplicativo do OneFootball. Basta você fazer o download através do link que a gente está botando aí, ó, na descrição do vídeo. Você faz o download, tenha o OneFootball na palma da sua mão e acompanhe lances ao vivo da Conmebol Libertadores. Próximo jogo, Flamengo e Ñublense. O Flamengo precisa vencer. Vitória que o Flamengo reencontra na estreia do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vence o Coritiba por 3-0 numa atuação... Flamengo, hein? Uma atuação, não é mais vontade, o Flamengo não é mais organizado, em alguns aspectos mais organizado, vamos passar por isso aqui. É fato que se o Sampaoli faz mágica, o Mário Jorge faz feitiço. O Flamengo modificado. E aquilo, né? Um Flamengo parecia ter um propósito, né? A gente vê nitidamente que é um propósito positivo, né? E aí as coisas aconteceram e o Flamengo mostrou que dá para se jogar de algumas maneiras, tem formas muito interessantes que você pode atuar, e ele conseguiu fazer, principalmente no primeiro tempo, alguns conceitos sobre o jogo de uma forma muito positiva. Nessa vitória por 3-0 do Flamengo, uma vitória onde passa individualmente, o pessoal brincou a beça no nosso pós-jogo, na nossa live pós-jogo. Gerson estreou. É isso, o Gerson jogou bem, o Gerson fez um bom jogo participando, e algo que chamou muita atenção é como eu trago aí para vocês na imagem, o Gerson pisando bastante na área, né? Foi um Flamengo bem ofensivo, né? Um Flamengo bem agressivo, mas aí, ó, a gente sempre vê lá o Gerson entrando na área, o Gerson pisando na área. Jogada na esquerda com o Ayrton Lucas, lá muitos jogadores, né, entrando ali no lado oposto, inclusive lá o Gabigol entrando ali, o Everton, e o Gerson, né, pisando bastante na área. Mais uma vez ali o Gerson até com o braço estendido, buscando ali as costas, seria uma grande oportunidade até, ele fez a ultrapassagem de uma forma correta aqui na ocasião. Isso a gente pode falar, será que vai acontecer com o Sampaoli? É possível. É possível a gente ver esse Gerson pisando na área, não sendo unicamente um meio-campista de vigilância, mas também um cara de pisar. Ele fez muito isso com o Sampaoli, e aí quando a gente fala dessa linha, desse ataque posicional, esses caras, quando estiverem nessa linha com 5, eles precisam pisar, como a gente tem trazido, né, nos nossos vídeos, falando e explicando um pouquinho sobre o jogo do Sampaoli. Gerson pisando bastante, e acabou sendo um Gerson participativo, um Gerson dominante, inclusive por um setor, bem com aquela característica dele, e foi muito importante. Essa questão dominante do Flamengo, né, com muitos jogadores à frente, acaba facilitando no aspecto que o Flamengo fez, na minha opinião, bem. Aproveitou a fragilidade do Coritiba, uma fragilidade, né, que a gente tem acompanhado sobre o Coritiba nesse campeonato, o Campeonato Paranense mostrou bastante isso também. Saída de bola. O Flamengo marcou bem a saída de bola. Foi um Flamengo com mais atitude, cara. E até na questão da marcação, da saída de bola, uma marcação assim, uma pressão, mas aí perdia a bola. Mas tinha um pós-perda, né? Perdia a bola já na hora, né? Imediatamente já tentava recuperar a posse da bola. Isso ajudou, contribuiu muito o Flamengo. No golaço que o Ayrton Lucas faz, é verdade que é numa cobrança de lateral, né? O início ali da saída do Coritiba, mas olha quantos jogadores a gente vê. 8 jogadores, né? Na imagem, a gente tem 8 jogadores. Aí o Flamengo conseguiu recuperar a bola, o Gerson dá de cabeça pro Ayrton Lucas, acerta um belíssimo chute de fora da área, que abre o placar. O Ayrton Lucas vive um excelente momento técnico, né? Raros, uns pouquíssimos jogadores onde a gente consegue contar que tá bem tecnicamente. O Ayrton bem, abriu o placar 1-0, mas essa dominância do Flamengo, essa agressividade, ela é excelente. E aí eu trago, na minha opinião, dentro do futebol brasileiro, ao longo dessas 38 rodadas que o Flamengo vai fazer, agora 37, dá para se contar, cara, assim, na mão, quantos jogos o Flamengo vai fazer essa marcação e o adversário não vai se incomodar. Futebol brasileiro, se você aperta a saída de bola, no meio do sul-americano, né, se você aperta, vai ter muita dificuldade, tem muita dificuldade individual para os zagueiros saírem jogando, o goleiro. O Flamengo era um exemplo recente. Então, se você faz de uma forma coordenada, isso funciona. E o Flamengo fez. Gabigol vai, cobre, o Matheus França cobre, Gerson aproxima, Everton aproxima. Se for pelo lado, o Ayrton aproxima, o Wesley, né, que jogou no lateral direito, aproveitando ali a oportunidade, aproxima. O Thiago Maia faz a sombra. Então, todos. Aí a questão são todos. Se um não vai ficar naquele jogo do resta um, né? Se um jogador do Flamengo não cobrir, vai sobrar esse jogador, sobrando aí vai desencadear um problema coletivo. Então todo mundo com esse comprometimento de fechar o espaço, diminuir, de contribuir, de fazer a sombra, facilita, provado nesse jogo, o Flamengo fazendo isso como foi vantajoso. Nem tudo são flores, evidente. O Flamengo teve uma repetição de algo que estava sendo sintomático no trabalho do Vitor Pereira. O Flamengo fez de novo. O Flamengo está muito preocupado em alguns momentos quando o adversário está próximo à sua área
ele tá preocupado com o destino da bola de um cruzamento. Essa imagem fica muito clara para vocês, né? Tem ali o possuidor da bola, o jogador do Coritiba, ali pelo lado esquerdo, e a gente vê que tem muitos jogadores do Flamengo dentro da área, porque eles estão preocupados, e olha a quantidade de passes, né? A possibilidade de passes que o jogador do Coritiba tem, que aí, consequentemente, seria uma bola descoberta, né? Para fazer um cruzamento, um passe, ou até mesmo uma finalização. O Aleph Manga, por exemplo, tá absolutamente livre, próximo à entrada da área. E os jogadores do Flamengo estão entrando na área. É aquilo. A questão da confiança, do medo, da necessidade do resultado, não querer sofrer gol de qualquer maneira, até você, de uma forma instintiva, você vai buscar próximo ao gol. Mas não é assim, né? Você tem que tentar diminuir a origem. O Flamengo estava repetindo isso, fez mais uma vez nesse lance, nos raríssimos momentos, né, que o Coritiba saía. Godoy, pô, Coritiba muito fraquinho. O Flamengo, cara, fraquinho, o Flamengo teve vários aí, recentemente não conseguia nada. Então, mesmo relativizando por essa questão, o Flamengo cumpriu o seu compromisso. No segundo tempo, o Mário Jorge promove algumas mudanças. Acabou sendo um jogo muito importante, moralmente, pro Flamengo, evidente, mas pro Mário Jorge, que acaba se despedindo desse trabalho, né, de interino com uma vitória. Pegaria muito mal se ele perde mais um jogo. A gente sabe que poderia sobrar ali pro Mário Jorge em alguns aspectos. Então sobrou pro Mário Jorge e excelente para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique entra ali aberto pelo lado esquerdo, meio que fazendo ali a função do Everton Cebolinha, participa. Teve uma jogada que ele recupera, ele perde a posse da bola e recupera. Ele é muito bom fazendo essa marcação. Aí o juizão foi lá, marcou aquela falta a brasileira, né? Mas ele fez uma marcação ali sob pressão, uma característica do Bruno Henrique, entrou e aí aos poucos, né? O Bruno Henrique precisa de ritmo, precisa perder o medo natural e assim ele vai conseguir, vai ser um jogador muito importante para o São Paulo e a gente consegue idealizar mais ou menos onde ele vai jogar, mas a gente traz um pouquinho mais à frente. E aí o Mário Jorge promoveu mudanças, colocou lá o Igor Jesus, o volante, colocou o Pedro mais à frente, o Marinho. Então assim, deu até para rodar o elenco, é a condição ideal. Gabigol marcando ali o gol de pênalti, moralmente é ótimo também pro Gabigol, apesar que tecnicamente, na minha opinião, ele fez um jogo abaixo, poderia ter produzido mais, errando em alguns aspectos do jogo, bem simples em alguns passes, inclusive, que a gente sabe que o Gabigol pode produzir muito mais tecnicamente. O Pedro faz um belíssimo gol no apagar das luzes, na jogada ali que ele consegue girar entre os defensores ali do Coritiba, faz ali a tabela, entrou também o Vitor Hugo, e uma definição, né, aquele toquinho com muita categoria, dando os números finais 3-0. Muito importante para o Flamengo iniciar o Campeonato Brasileiro vencendo. Agora o trabalho é do Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli que esteve presente ali no Maracanã e parece que a sua presença já mudou algumas coisas. Apenas por estar presente ali. Mas bom essa entrega do Mário Jorge para a equipe do Sampaoli, essa vitória, que agora vai começar o trabalho. Agora de verdade, um trabalho que precisa desempenhar, precisa de resultado, precisa desempenhar. O Flamengo precisa dar resposta, o Flamengo precisa ser o protagonista, o Flamengo precisa, né, cumprir com o seu papel, né, que é brigar pelos títulos e um fortíssimo candidato para as competições. Começa agora, contra o Nublense, no Maracanã, Libertadores, mas vem com esse jogo recente, com essa moral, 3-0, muitos jogadores participando, boas atuações, boa atuação coletiva e algumas, dá para marcar um pouquinho mais na frente, hein? Olha como é que esse time marcou e tal. Teve mais energia. Infelizmente, desse vários pontos positivos que a gente tem, infelizmente o negativo fica. Esse desgastante e repetitivo processo, né, de seletivo. O comportamento é muito seletivo e num jogo como esse fica provado. Bom, nova página do Flamengo, então vamos torcer. Se o Mário Jorge fez feitiço, agora é a hora do Jorge Sampaoli fazer magia, não é isso? Um forte abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um grande abraço. Tchau, tchau.